Hello my friends, Geek na voz, e para finalizarmos aqui a nossa trindade do almoço de quando a gente era criança, né, já que a gente já fez especiais sobre Liga da Justiça Sem Limites, X-Men Evolution, faltou, é claro, o nosso moleque estático, né, mano, ele que vai ganhar agora uma adaptação para os cinemas, né, com o Michael B. Jordan por trás das câmeras, Virgil Hawkins Super Choque, que com certeza absoluta foi um dos vídeos mais pedidos da história desse canal, para tudo que era lugar que eu ia, Geek, pelo amor de Deus, cadê o Super Choque? Super Choque esse, inclusive, que compete diretamente com Batman, né, é pau a pau o negócio. Pelo menos a minha cresce e eu gosto. O meu é maior que o seu. Então já larga logo no início do vídeo, cara, voadora no like pra poder ajudar, porque vocês sabem que as metas aqui dos especiais são 10 mil likes em cada um, embora que eu sei que a gente vai conseguir. Aproveita também e compartilha esse vídeo pra pelo menos um amigo seu, velho, pra ele sentir essa nostalgia aqui junto com a gente e se embora conferir a história em ordem cronológica de Super Choque, que é uma coisa que eu sei que a maioria de vocês nunca viram na vida, mano. Geralmente a galera assistia episódios soltos, aleatórios no SBT, mas cronologicamente, essa daí vocês nunca viram, velho. Simbora! Não, essa abertura de Super Choque é aquela que ninguém sabia cantar, né? E nem adianta vir com o baratinho pro meu lado, que eu sei que você não sabia cantar. Super Choque. Nossa história começa quando o jovem Virgil Hawkins, né, de apenas 14 anos, que mora em Dakota, se junta com o seu melhor amigo Rich e diz que ele vai tentar convidar a Frida pro baile, né? Frida essa que era a crush do Virgil. Só que aí aparece o maldito, né, miserável cachorro do Francis lá e tira uma pira com a cara do Virgil, né? Lembrando, é claro, que o Virgil ele é o único que entende a linguagem dos corpos. Você tem que entender melhor a linguagem do corpo. O dela diz nem daqui a 1000 anos. Só que aí a gangue do Wade aparece e ajuda o Virgil naquele momento em relação ao Francis, né? Só que o próprio Francis chegou pro Virgil e disse o quê, meu amigo? Lá fora a gente se vê, velho. Isso daí, inclusive, lembrou minha época de escola, né? Que eu nunca apanhei. Ah, é? Só que aí o Virgil, ele acaba tomando uma surra ferrada lá no beco e aí o Wade aparece e se solidariza e convida o Virgil pra entrar pra sua gangue, né? Aí que as coisas começaram a dar errado. Porque em uma serena e fatídica noite, o Wade mandou o Virgil comparecer nas docas, afinal iria rolar a maior briga de gangues da cidade. E quem iria estar lá? Exatamente o Francis, cara. Olha a vingança perfeita pro Virgil. Só que o Wade, velho, ele dá uma arma de fogo pro Virgil e automaticamente o moleque joga o negócio lá no rio, mano. Não quer nem saber. Até porque, pra quem não lembra, a mãe do Virgil, e isso a gente vai ver mais pra frente, mas ela morreu acidentalmente por conta de uma arma durante uma briga de gangues. E hoje o Virgil, claro, ele mora com o seu pai Robert e sua irmã Cheryl. Ou seja, cara, nesse momento lá nas docas à noite, o Virgil ele tava no pior cenário possível. Nada dali interessava ele. Eu me dei mal mesmo dessa vez. Mas aí no meio do fight, cara, da briga, a polícia aparece e dispara contra uns tubos que explodem e exalam um gás roxo muito misterioso. Pois é, meus amigos, temos o surgimento dos transformados, que foram as pessoas afetadas pelo gás naquela noite e que agora possuem superpoderes, mano. Olha que bizarro. Sendo que essa noite, inclusive, ficou conhecida como o Big Bang, né? Que viagem, meu amigo. Que viagem. E aí todo mundo pirou de vez, velho. Um brother lá virou um monstrão, o outro virou uma geleia, o Francis mesmo com o seu poder icônico do fogo e, é claro, Virgil Hawkins Super Choque e o seu poder de controlar o eletromagnetismo. O Virgil é aquele moleque que dá choque no seu sistema, né? E essa cantada nunca funcionou com nenhuma menina. E eu dou choque no seu sistema. Mas calma que mais pra frente a gente vai comentar, a gente vai conhecer ainda mais outras pessoinhas, uns outros transformados que também são tão poderosos quanto o Virgil Hawkins. É que Super Choque é o mais foda, mas calma que já a gente chega lá. E aí o Virgil ele ficou amarradão com esse lance de ter superpoderes, né? Tanto é que ele chamou o Rich pra eles experimentarem algumas roupas de heróis. E detalhe que entre elas tinha uma roupa, né, meio que azul e amarela que o Virgil vestiu, que nada mais era do que uma referência ao Vulcão Negro, brother, lá do clássico desenho Super Amigos dos anos 70. E aí, é claro, roupa vai, roupa vem e não teve outra, meus amigos. O azul com o amarelo com a faixa na testa, chegamos no icônico traje do Super Choque. Isso não é muito maneiro? E aí o Francis, né, que tava no hospital sob observação, ele taca o louco, foge de lá, mete fogo em geral e acaba se esbarrando com o Virgil lá na loja de CDs. Só que agora a porradaria é outra, né? O negócio tá meio que equivalente, né? Mas o Virgil contra o Francis, é o Francis contra o Super Choque, meus amigos. E a porradaria foi sensacional, cara. Vai!
E aí o pai do Virgil, né, o Robert, ele confronta a prefeita durante uma convenção justamente em relação a esse caso dos novos transformados, né, porque ninguém tava dando muita bola, estavam tentando acobertar, mas tinha coisa aí, porque a prefeita, ela tava de conversinha, né, com um tal de Alva, e ninguém sabia disso, era tudo nas empreitas. Esse velho, inclusive, o Alva, que pediu secretamente à prefeita para que a empresa dele cuidasse da investigação dos transformados. Olha o interesse desse velho, mano. Como diria a Rochelle de Todo Mundo Odeia o Chris, olha a cara de quem vai aprontar. Não é normal, pode acreditar. Então o velho Alva, né, ele manda um de seus funcionários, né, por telefonema, e o Virgil, inclusive, depois ficar sabendo disso, apagar todos os arquivos em relação a formas magnéticas e os arquivos sobre carregamentos, né, tem coisa aí. Só que antes, é claro, ele mandou salvarem um disquete para poder eles terem uma cópia no futuro. Meu amigo, o disquete é old, viu? É antigo pra caramba. Eu fico imaginando a molecada me assistindo hoje, nem deve saber o que é disquete. É o que? É chocolate? Não suporta piada, não é? Só que aí o Super Choque, ele vai lá, ele consegue impedir que isso aconteça, usa o máximo dos seus poderes também naquele momento, né, pra poder sair do tubo que ele tava preso. E aí que nós temos o segundo round do Super Choque contra o Francis, cara. Vai! Meus amigos, uma coisa que logo de cara a gente já nota revendo o Super Choque anos depois é a questão da representatividade, cara. Não tem como fugir disso, né? Porque o nome completo do Virgil, né, que é Virgil of the Hawkins, nada mais é do que uma homenagem ao primeiro afro-americano a cursar uma faculdade de direito, cara. Sendo que o Gear, que pra quem não lembra também é o nome, né, que futuramente o Rich vai adotar de super-herói, nos quadrinhos ele é homossexual e acabou sofrendo com a homofobia, né? Porque pra quem não sabe, o Super Choque, ele veio dos quadrinhos de uma editora chamada Milestones, né, que é justamente focada em personagens negros. E adivinha quem finalmente deu as caras em Super Choque? Exatamente, cara, o grande arqui-rival do Super Choque, que é o Ebon, que é aquela sombra maldita, vocês lembram? Ele que recrutou um amigo do Super Choque, né, o Derek, que também era um Metal Man, e ele queria que o mesmo acontecesse com o Virgil, né, porque o Ebon, ele tava montando uma espécie de irmandade do Magneto, cara. Ou seja, todos os Metal Manos transformados tinham que ficar na gangue dele, ou então você seria contra ele. Só que o Super Choque, obviamente, ele não aceitou fazer parte da meta-raça, que foi como ficou conhecido o grupo do Ebon, né? Nem a pau, meu amigo. Mas o Ebon também, convenhamos que é uma sombra mal-humorada da Zorra, meu amigo. Essa vai pro acredite se quiser. E inicialmente, né, o Ebon, ele até consegue convencer o Derek, que agora atende por Destruct, só que a gangue ainda tinha o Shiv, mano, que era aquele sujeito, né, capaz de criar armas leves, e também a Talon, que era aquela garota que foi transformada em um meio pássaro. Não, esse daí provavelmente é o poder mais merda que existe, né, velho? Porque eu amo pássaros, amo animais, mas pô, um pássaro, ela vai fazer o que? Cagar na cabeça das pessoas? Quem criou esse personagem aí, meu amigo, cheirou muito Nescau. Só que a gangue do Ebon, meus amigos, o meta-raça, eram uns malfeitores, batedores de carteiras safados, mano, porque eles tentaram roubar uma loja, só que aí, obviamente, acabaram se esbarrando com o Super Choque em seus primeiros dias como herói e tomaram foi uma surra, cara, inclusive o Ebon. Isso que dá a desrespeitar o Virgil Hawkins. É isso que você ganha me desrespeitando. Mas calma que já já os meta-raça, eles vão retornar, o Ebon também vai vir junto com a galera e vai ser um grande arco que a gente ainda vai comentar aqui nesse especial, cara. Mas se tratando do Ebon em específico, pra quem não sabe, ele foi um personagem criado exclusivamente para animação, cara, não tem nos quadrinhos. Só que aí o Virgil, ele percebeu que esse novo lance de herói tava custando muito caro para ele, se é que vocês me entendem, né? Porque toda hora uma blusa rasgava, toda hora manchava, ele tinha que trocar e ele tava sem grana. Então o que é que ele fez? Ele chegou pro seu paps, o Robert, e pediu um aumento na mesada. E o seu pai fez o quê? O que qualquer bom pai deveria fazer. Vai trabalhar, miséria. Certíssimo, Robert, cara. E assim, meus amigos, nesse quesito, eu acho que meio que não restam dúvidas de que o Super Choque foi fortemente inspirado no Homem-Aranha. Porque você bancar o herói, ser o amigão da vizinhança e ainda ter que trampar para poder pagar as contas, obviamente é um conceito que o Cabeça de Teia meio que popularizou. Que por sinal, aproveitando a deixa, comenta aí embaixo quais os próximos temas, as próximas animações, séries, os próximos especiais que vocês gostariam de ver aqui no Mundo Geek. E aí, qual deve ser o próximo? É o Espetacular Homem-Aranha? É o Jovens Titãs? É Avatar Lenda de Aang? Tem gente pedindo anime também, né? Naruto, Dragon Ball, One Piece. Não, One Piece não, né? Pelo amor de Deus, eu não tenho tempo de vida pra fazer One Piece aqui. Nem daqui a 1000 anos. Mas comenta aí embaixo quais os próximos temas que vocês gostariam de ver aqui no especial, que eu vou estar printando e colocando no início de cada vídeo. Capite? Bora! E aí o icônico Homem Elástico, ó, quem lembra dele? Ele dá as caras pela primeira vez, né? Porque o produtor de um rapper famoso chamado Ice Pack havia roubado uma das músicas do Homem Elástico. Mas aí, obviamente,
rola a maior treta, velho. O Homem Elástico, ele vai atrás desse produtor, ele acaba se esbarrando com o Super Choque e no final, obviamente, ele consegue impedir com que isso tudo aconteça. E assim, meus amigos, revendo o Super Choque hoje em dia, meio que não restam dúvidas de que a animação, apesar de discutir temas muito importantes, como a gente ainda vai ver aqui nesse especial, mas era uma animação muito pra criança, cara. Tinha um público muito definido, porque o traço é designado a esse público, não tem sangue, não tem brutalidade, não tem violência. Os vilões também não são lá bem explorados, são qualquer coisa, é só o vilãozinho que o Super Choque tem que derrotar em cada episódio. Só que, obviamente, não deixa de ser uma baita de animação, né, velho? Calma, o especial tá só começando, ó. E com isso, né, o DJ responsável pelo roubo da música, ele foi preso no final e o Virgil acabou sendo demitido da hamburgueria por ele ter fugido do expediente pra poder salvar o dia, mano. Que sacanagem. Que é a mesma coisa que aconteceu lá no filme do Homem-Aranha 2 do Sam Raimi, né, com o Tobey Maguire. Ele acabou sendo demitido da pizzaria. Deve ser muito difícil ser super-herói, velho. Super-heróis trabalham no Bobo Burger. Mas aí os dias se passaram, o Homem Elástico conseguiu escapar da prisão e agora ele atende pelo nome de Stringer, né, que acabou se tornando um rapper bem famoso na região. Só que o Stringer, ele namorava a Sharon, que era a irmã do Virgil, cara. E aí você já sabe o que aconteceu, né? O bicho pegou, o Super Choque descobriu quem era ele, a polícia coloca uma recompensa pela cabeça do Homem Elástico e vira um caos, velho. Só que aí acabam surgindo outros dois transformados, né, Metal-Manos, enfim, que é o Onyx, que é aquele bichão gigante, e também a Puff, que é aquela menininha lá que tem um bafo da desgrama, e vão atrás da cabeça do Homem Elástico por conta da recompensa, velho. Eles querem a grana. Porém, no final, obviamente, dá tudo certo pro Super Choque e o Robert assegurou que dentro de alguns meses o Stringer, ou Homem Elástico, enfim, ele vai poder sair da prisão e cantar suas músicas novamente pra todo mundo, né? Não, esperto mesmo é o Super Choque, que já tava protegido com máscara lá nos anos 2000, meu filho. Só que aí a Aquamaria, né, que é a nova integrante do grupo Meta-Raça, né, que é aquela gangue lá do Ebon, ela decide atacar um estádio de futebol, mas surpreendentemente ela é detida pelo Homem Elástico, mano. Olha ele aí de volta, saiu da prisão. O Homem Elástico esse, né, que como eu disse, ele já cumpriu sua pena, agora ele tá mudado, ele tá ajudando a polícia, né, virou um herói, tá ajudando a comunidade, quem diria. Só que aí olha só o plot twist, meus amigos. O Ebon, aquela sombra, né, ele quer que o Stringer, o Homem Elástico, enfim, ele volte pra sua gangue, né, pra Meta-Raça, porque eles são irmãos, velho. Mano, como que eu não percebi isso, velho? Até o corte de cabelo deles dois são parecidos. Como é que eu não vi? Como diria o Super Choque, eu bobiei. Eu bobiei. Mas o Homem Elástico, obviamente, rejeita o convite do seu irmão. Ele tava mudado, cara, é outra pessoa agora. Então o Ebon, ele se passa pelo seu irmão, consegue soltar sua gangue da prisão e no final, meu amigo, rola uma porradaria sensacional entre eles dois e foi uma das melhores lutas da animação como um todo, velho. Fight! E a partir de então, o Homem Elástico juntamente com o Super Choque passaram a patrulhar a cidade de Dakota atrás de malfeitores cara de pau, mano. Formaram uma baita de uma dupla, inclusive. O Homem Elástico, inclusive, vale ressaltar que agora ele voltou com a Sharon, né? Mas ele ainda não sabe que o irmão da sua namorada é o Super Choque. Só que aí o Onyx e a Puff, né, que eu citei anteriormente, os dois Metal-Manos, eles simplesmente aparecem de novo pra poder roubar um carro blindado. Esses daí não descansam em paz. Esse episódio, inclusive, que colocou em xeque o tamanho do ego enorme que o Virgil tinha naquele momento, né? Porque a Daisy, pra quem não lembra, que era a nova amiguinha do Super Choque, que ele conheceu na nova escola, que já vou comentar sobre esse episódio, mas eles saíram para um cinema e nessa de se achar o fodão, né, de o prepotente, o Virgil se amostrando, a Daisy, que tava com ele no cinema, simplesmente teve um traumatismo craniano enquanto o Super Choque detinha o Onyx e a Puff. Meu amigo, a mina teve um traumatismo craniano, cara, como assim? Como assim? Mas aí no final deu tudo certo, né? Ela conseguiu se recuperar, o Virgil, ele viu que ele agiu de forma inadequada, que ele tava deixando o seu ego e um pouco de desumildade falarem mais alto e voltou a ser o Super Choque que a gente conhece, que a gente gosta, né, velho? Mas só lembrando aqui a vocês rapidinho, tá aqui lá no nosso Instagram, @LucasMigui, que a gente tá com uma meta de 10 mil seguidores, cara, porque se bater 10k lá no Instagram, vão rolar 2 especiais aqui no Mundo Geek, pra quem pede, pra quem reclama, que só tem um por semana, que tem que esperar 7 dias, então, vai lá no Insta, dá essa ajuda aí pro Tio Geek, porque se bater 10k, vão rolar 2 especiais por semana, é promessa. Nice. Só que aí o Virgil, cara, ele acabou ganhando uma bolsa de estudos em uma das escolas mais renomadas da cidade de Dakota. E obviamente ele não poderia recusar, né? Só que chegando lá na nova escola, mano, olha a sacanagem. Aparecem o Specs e o Trapper, e sim, o nome do cara é Trapper. Yeah, yes,
E eles dois não curtiram muito com a cara do novo aluno, né, mano? Tiraram uma pira com a cara do Virgil. Só que aí a Daisy, né, que eu citei anteriormente lá do cinema, que agora é a nova amiguinha do Virgil, que eles se conheceram nessa nova escola, ela disse pro Virgil que nessa instituição não existiam professores e sim quem davam as aulas eram os alunos mais velhos. Isso daí claramente na minha época não ia funcionar. Daisy essa, inclusive, que despertou a atenção do nosso jovem Virgil Hawks, né? O coração bateu um pouco mais forte, mas adivinha quem era o dono dessa escola? Vai, vou lhe dar 3 segundos, não vou dar não. Era o Alva, mano, aquele velho lá miserável. Ele que apareceu no primeiro episódio conversando com a prefeita e que tá bolando um esquema mirabolante em relação aos meta-humanos. Vocês lembram desse velho? Ele ainda vai aprontar muito nessa animação, meus amigos. Guardem o nome dele aí. Só que o Specs e o Trapper, eles eram os queridinhos do velho Alva, né? Estavam ali de conversinha. Tanto é que eles construíram uma máquina chamada Exterminador, né? Onde um deles controlava e o outro na cabine dava as coordenadas do monstrão. Só que o maldito do Alva, velho, ele queria o Super Choque vivo para poder estudar o DNA do Virgil. Isso é claro, eles ainda não sabiam que o Virgil era o Super Choque. Rapaz, engraçado que ninguém suspeita que o Super Choque é o Virgil, né, velho? Tipo, eles são idênticos, tá ligado? Mesma coisa, só tem uma faixa na cara de diferença e uma roupa com a capa, mano. Pô, daqui a 1000 anos alguém vai descobrir isso. Nem daqui a 1000 anos. E aí rola uma treta sinistra, né? O Specs e o Trapper, eles usaram um programa que o próprio Virgil desenvolveu para poder criar um robô maluco, gigante, para poder acabar com ele. Mas é aí agora, meus amigos, que as coisas começam a pegar, cara. É o verdadeiro dedo no rabo e gritaria, porque não tem o velho Alva? Então, agora a gente conheceu o filho desse velho, que é o Edwin Alva Jr., tadinho. Edwin esse, né, que infelizmente é um moleque que nunca recebeu a devida atenção do seu pai, né, porque segundo ele, o seu velho Alva só se preocupava com a empresa e nunca dava atenção pro moleque. E aí o Edwin, ele ficou puto com essa falta de atenção que o seu pai não cedia pra ele e simplesmente criou um cinto, né, tipo o cinto de utilidades do Batman, que tinha vários gases que davam a ele diversos poderes, mano. Isso é apelão demais. E tudo isso pra quê? Pra simplesmente destruir alguns carregamentos de armas do seu pai, porque ele tava pé da vida com seu velho, simples assim. Sendo que o Edwin foi o único meta-humano até o presente momento que descobriu a identidade do Virgil. E obviamente ele chantageou o Super Choque. Esse moleque é miserável. Dá pra acreditar? E cara, esse episódio foi bem interessante, principalmente em relação à confiança de pai pra filho, não só do Edwin com o Alva, e sim do Virgil pro Robert, porque do outro lado, né, o Virgil, ele tava pronto pra contar a seu pai que ele era o Super Choque, porque o Robert andava meio desconfiado do Virgil, né, já que ele sempre achava que seu filho era irresponsável por estar sempre atrasado. Só que aí no final o Robert disse que não tem problemas, que ele confia no Virgil de olhos fechados e que tá tudo certo, cara. Esse é o pai do ano. Porque eu confio em você. Você nunca me deu motivo para não confiar. E aí no final o Super Choque, ele dispara pulsos eletromagnéticos pela primeira vez, ele salva a galera lá do Edwin, né, do moleque, e ele simplesmente se transformou em uma estátua, mano. Tadinho desse menino. Isso porque ele decidiu usar todos os poderes, né, ele inalou lá todos os gases ao mesmo tempo e ele virou uma estátua, parecendo a Mística em X-Men Evolution. Digamos que deu choque no sistema dele, né? É, boa frase. Boa frase. Aí guardem esse moleque, o Edwin, essa estátua, que ele só vai retornar lá pra 3ª temporada de Super Choque, que vai ser muito importante, cara. Confia no pai. E aí a gente descobriu que o molequinho do colégio chamado Dwayne tinha a habilidade de criar coisas do seu imaginário, né? Então tudo que ele pensava simplesmente acontecia ou então ganhava forma. Não, esse daí provavelmente é o poder que 99% da população gostaria de ter, né? Já imaginou, cara? Todo mundo que tá vendo esse vídeo vai deixar a voadora no like. É meu sonho que isso aconteça. Só que o miserável do irmão mais velho do Dwayne, mano, o tal do Aaron, que eu costumo chamá-lo de pau no Aaron, ele se aproveita dos poderes do seu irmão para benefício próprio, né? Então ele pede pro Dwayne roubar um carro, roubar uma loja, e o moleque tadinho inocente que só. Só que aí o Super Choque, ele aparece no final e obviamente ele resolve a parada, mano. O Virgil é o famoso 10 e faixa. Obrigado. E vale uma ressalva, né, que como eu disse lá no início do vídeo, esse molequinho chamado Dwayne nada mais é do que uma grande referência ao criador de Super Choque, que é o Dwayne McDuff. E além da representatividade, né, a gente percebe que Super Choque também era uma animação que tocava em assuntos um tanto quanto delicados, né, como violência, como bullying nas escolas, como adolescentes levando armas pra escola, como racismo, como discriminação, preconceito, xenofobia. E cara, o mais engraçado e curioso é que quando a gente era criança e assistia, a gente não percebia essas coisas, é claro, mano. Eu assistia Super Choque com 8 anos, eu comia terra com 8 anos. Então aí a gente tem alguns episódios bem interessantes, né, que se encaixam nessas temáticas que eu acabei de citar,
tá? Como por exemplo o episódio da Marie, que era aquela garotinha que tinha o poder do gelo e que era desabrigada, que morava na rua, e aí no final eles trazem também algumas estatísticas, informações da época que são bem interessantes. O governo diz que existem mais de 7 milhões de desabrigados nesse país. E talvez 500 mil deles sejam garotos da sua idade. Tem também o episódio que o Shaquille O'Neal, né, o astro do basquete, ele aparece em Super Choque para poder dar uns conselhos pro Virgil, né, em relação à sua vida de herói e o Virgil Hawkins. Sabe, o truque é equilibrar as duas vidas. Eu adoro ser chato. E também, é claro, um dos, se não mais icônico, que a gente ainda vai ver aqui nesse especial, que é o episódio do Jimmy, brother, que é aquele garotinho que levou uma arma pra escola por conta de bullying, pra você ter uma ideia, mas calma que já já a gente chega lá. Agora, avançando aqui na nossa linha cronológica, aí sim nós temos esse episódio que não só é o mais importante da primeira temporada de Super Choque, como também um dos mais importantes da história da DC. Porque no episódio, né, o Virgil, ele questiona o Rich, seu melhor amigo, o fato dele ficar sempre na sua casa e não eles na casa do Rich. E o motivo disso, meus amigos, era simples, né? Porque o pai do Rich era um verdadeiro escroto, mano, imoral e principalmente racistinha de merda. E o Virgil, ele ouviu isso vindo da boca do pai do Rich, brother. É por isso que o Rich não queria que o Virgil fosse pra sua casa, porque o pai dele era um escroto de merda. Agora eu sei por que o Rich age como um vadio, Meg. Esse garoto é uma má influência. Todos da raça dele são. Por favor, fale baixo. Então vocês já imaginam que foi um episódio muito denso, cheio de questionamentos. O Rich mesmo ele sai de casa, né, por conta própria. O Super Choque também fica mal por conta da barbaridade que ele ouviu e se manda. Só que o Ebon, né, o líder lá do meta-raça, besta nem nada, ele sequestra o Rich, né, ele percebe que o Rich e o Super Choque são meio que amiguinhos, sem saber que era o Virgil na verdade, e simplesmente dá ao Super Choque uma única condição pra ele poder soltar o Rich, que era ele libertar a mulher pássaro, né, que tava presa lá, a Talon, lá na cadeia. Mas aí no final eles conseguem deter o Ebon mais uma vez pra variar. O Rich e seu pai se entendem novamente, né, o pai dele agora que passa a ser mais presente na vida do seu filho. Mas pra mim, tá, pra Geek, cara, nada do que ele fizer vai mudar o que ele disse nesse episódio, mano. Foi muito forte. Cara, é por isso que Super Choque é uma das animações mais relevantes da história da humanidade, brother. Eles tocam em assuntos delicados, mas sem perder o heroísmo. Isso é sensacional, brother. E o discurso do Robert com o pai do Rich lá dentro da casa abandonada foi sensacional. O intolerante, bom e honesto. Ele trabalha tão arduamente que não vê mais nada. Enquanto isso, o mundo muda, gira, cresce e ele fica cego a isso. E com isso, né, um pivete chamado Johnny Morrow, né, que fez muito sucesso no passado com seu programa de TV, ele cresceu, foi demitido e hoje não tem mais a fama e nem o dinheiro de antes, né? Bem-vindo à vida adulta, hein, meu filho? E pra piorar, ele virou um meta-humano que se duplica, tá ligado? Parece o múltiplo lá dos X-Men. Só que aí ele ficou pé da vida, né, porque o vendedor achava que ele não tinha mais dinheiro e decidiu roubar a joalheria, mano. É simples assim. Só que aí, é claro, o Virgil, ele tava no shopping nesse momento, tentou impedir o Johnny, mas ele tomou foi uma surra, velho. Super Choque apanhou, meu amigo. Também é meio justo, né? 20 contra 1, não dá. Não vai dar! E pra piorar, cara, o Johnny, ele conseguiu fazer uma réplica perfeita do Super Choque, né? Personificou o cara, os poderes, a voz e começou a saquear a cidade, roubar uma loja atrás da outra. E com isso o bicho pegou pro lado do Virgil, é claro, né? Porque toda a cidade e a opinião pública achavam que o Super Choque tinha pirado de vez e começado a roubar lojas. Isso é claro, sem eles saberem que era o clone do Johnny fazendo isso. Mas aí no final, obviamente, o Super Choque consegue deter esse moleque, né? Ficou tudo registrado lá em rede nacional. O Johnny, ele é detido e aí a gente teve o surgimento do meme do JP, vocês sabiam disso? Ué, JZ, pega a tampa aí! E com isso chegamos no último episódio da primeira temporada, que também é outro episódio, cara, muito forte, velho, muito comovente. Porque nele o Virgil, ele visita o túmulo da sua falecida mãe, que a gente ainda vai falar mais específico dela aqui nesse especial, e percebe que ele ainda não superou 100% o luto dela. Como diria o Batman, o Virgil tava numa solidão que só, cara. Solidão. E eles até colocaram um arco de fundo, né, que era de um moleque lá meta-humano que ficava com raiva porque ele não tirava nota máxima na escola e se transformava num monstro e não sei o que. Mas claramente a mensagem principal do episódio é que mesmo não estando mais presente fisicamente, mas a mãe do Virgil sempre vai ser uma peça fundamental, não só pro Virgil como também pro Super Choque, pra essa sua nova jornada como herói, cara. É uma mensagem muito impactante no final. Mas velho, foi uma primeira temporada sensacional, na época fez muito sucesso.
sucesso. Obviamente eles encomendaram uma segunda e depois veio a terceira e a quarta. Como eu disse, o roteiro se destacou muito em Super Choque, discutindo ali temas um tanto quanto delicados, mas de forma sutil. Eles introduziram também vários elementos nessa primeira temporada que só vão ser resolvidos nas próximas, né? Como por exemplo o velho Alva que eu disse, o Francis vai retornar, a mãe do Virgil também vai ter um episódio especial sobre ela, o icônico crossover, mano, do Super Choque com a Liga da Justiça, quem lembra? O Virgil e o Super Choque do futuro, o Batman do futuro também aparece. Meu amigo, segura a emoção que a gente vai ver isso daqui a pouquinho, velho, calma. Olha, a palavra de hoje é diversão. Só que aí, meus amigos, o Dwayne McDuff, né, que além de criador, ele também era uma das mentes responsáveis por essa animação, né, ele escrevia alguns roteiros, dirigia e tudo mais. Ele pensou o seguinte, velho, qual a melhor forma da gente iniciar a segunda temporada de Super Choque? Porque a primeira foi um sucesso, então como é que a gente vai dar o pontapé inicial agora, né? Pô, coloca aí o Super Choque, né, pra lutar contra um meta humano qualquer, um dos meta raça, traz o Ebon, faz qualquer coisa aí, né não? Não, ele simplesmente colocou o Super Choque pra lutar contra o Coringa ao lado do Batman e Robin enquanto tocava a música do filme do Batman de 1989 dirigido pelo Tim Burton. Nossa! Dwayne McDuff, meu amigo, DC, você não pode fazer isso com geek, cara. Ó, pra isso, você tá vendo isso aqui? É meu herói favorito, você não mexe comigo assim não. Pois é, meus amigos, no primeiro episódio da segunda temporada, ninguém mais do que o Coringa havia fugido de Gotham porque os seus amiguinhos haviam sido presos. Quer dizer, Coringa não, Titio Coringa, rapaz, tem que saber falar. Me chama de tio Coringa, todo mundo me chama assim. E o que é que o Coringa foi fazendo da cota? Simplesmente recrutar novos amigos meta-humanos. Só que aí o Coringa e parte da galera do grupo do Ebon, né, ajudam ele a roubar um banco, porém, é claro, o Batman e o Robin aparecem para poder investigar um dos malfeitores que o Coringa deixou para trás. E assim, meus amigos, por mais que a trama do episódio em si, o roteiro não tenha sido lá essas coisas, né, então é aquela coisa de sempre, né, eles lutam lá no final, aí o Coringa acaba sendo detido, eles vão presos, não sei o que, o Super Choque vence. Mas, cara, pra mim, Geek, foi um dos melhores episódios da história de Super Choque, brother, porque você tá mexendo com alguns dos personagens mais icônicos, se não os mais icônicos da DC. Cara, era o único episódio que eu tinha conhecimento até hoje, brother. 10 anos depois eu fui rever Super Choque, era o único que eu sabia detalhe por detalhe, porque foi muito marcante. Mano, foi um ótimo início de segunda temporada, se você tá me perguntando, vale? Foi uma luta foda também no final, vai. E adivinha quem é que tava de volta no colégio de Dakota? Ele que havia sido preso, detido, exatamente o Francis. Francis esse que agora veio com um papinho diferente, né? Que disse que ele mudou, que ele tá aprendendo a controlar melhor sua raiva, não sei o que. Como diria aqui na Bahia, meu amigo, baratinho do caô. Ele taca fogo em geral e o Virgil mais uma vez teve que deter o cara. Virgil, meu amigo, me diz aí quando é que o Francis vai vencer uma luta pra você. Nem daqui a 1000 anos. E aí a gente tem esse episódio que é muito importante pra nossa linha cronológica e contribui bastante e que vai reverberar lá na terceira temporada, que são os poderes do Reach. Mais ou menos. Só que antes disso, na segunda temporada, nós conhecemos um velho chamado Ragtag, que tem o poder de transferir as habilidades dele para os outros através do toque. E a única coisa que o velho Ragtag, que não é hashtag, pedia em troca pro Reach é que ele roubasse algumas joias pro velho. Também tem gente malvada nesse mundo aí. Sendo que os poderes também era tipo uma droga, cara. O Reach, ele tinha que ir toda hora lá no velho para ele poder transferir um pouco mais dos poderes pro Reach, né? E sempre esgotava. E o Reach tinha que voltar lá toda hora. Enfim, é tipo droga mesmo. E por mais que o Reach, cara, momentaneamente ele tenha curtido como é ter superpoderes, assim como seu melhor amigo Virgil, mas no final ele viu que não valia a pena roubar pra poder ter habilidades especiais, cara. Não, o Reach, esse que meteu a cadeira no velho, mano, ele tá nem aí. E aí a gente acabou descobrindo que esse velho, né, o Ragtag, ele acabou sendo atingido, ele era um morador de rua lá na noite do Big Bang, juntamente com a Medley, que também foi outra atingida. Medley essa que era colega do Virgil e que estava concorrendo a presidente da sala. Só que o Reach, ele também decidiu concorrer e a Medley, ela ficou toda mordidinha lá com os ciúmes do Reach, porque ele tava tendo mais votos do que ela. E rapaz, tá com inveja, tá com ciúmes, segura a emoção, meu amigo, essa foi boa. Abra o olho! E olha só o plot twist, meus amigos, a Medley, ela era uma transformada
e tinha um poder de telepatia absurdo, onde ela podia controlar a mente das pessoas e fazer o que ela quisesse, velho. Então ela vai lá, ela possui a escola inteira, incluindo o Rich. A galera fica aparecendo The Walking Dead lá na sala e, meu amigo, ela faz com que todo mundo vote nela nas eleições. Sendo que a Medley, ela chantageou o Virgil nesse episódio porque através da mente do Rich, né, que foi possuído por ela simplesmente descobriu que o Virgil era o Super Choque, ou a treta. Essa daí foi a maior geração de Nescau, meu amigo. Essa Medley foi por pouco, mano. Só que aí no final, é claro, o Virgil dá um choque no sistema da menina e a Medley se esquece de tudo o que ela fez, velho. Mas foi um baita de um episódio que por pouco a identidade secreta do Virgil não foi revelada, velho. Que por falar nisso, teve um episódio também, né, que não é importante assim para nossa linha cronológica, mas que vale ressaltar, que é em relação a Sharon, a irmã do Virgil, porque ela também quase descobriu que o Virgil era o Super Choque, mano. Tadinha da Sharon, foi tapeada. E aí uma delegada chamada Trina, ela tava atrás de uns manos que haviam roubado uma maleta que continha alguns daqueles gases que rolou lá no dia do Big Bang. Então basicamente, se você entrasse em contato com um daqueles, já era, cara, era poderes na certa. Só que olha a treta, meus amigos, essa policial, a Trina, ela era a nova namorada do pai do Virgil, do Robert. E a Trina havia parado o Virgil na rua, né, sem saber, só porque ele era suspeito e tava com uma mochila nas costas, mano. Olha que treta. Já que o Virgil se encaixava perfeitamente no perfil dos manos que roubaram a maleta. Só que na mochila do Virgil, obviamente, não tinha gás nenhum, não tinha maleta nenhuma, ele era inocente, só que tinha roupa de Super Choque. Então se a polícia barra Trina parasse o Virgil e pegasse a mochila dele pra vasculhar, eles iriam descobrir que ele era o Super Choque, velho. Já avisei que vai dar merda isso. Aí o Virgil, ele fez o que? Simplesmente fugiu da polícia. Olha que treta, cara. E mais tarde o Robert, né, ele apresenta a Trina pros meninos e foi um caos total, cara. O Virgil fica de castigo, porém um daqueles manos, né, que havia roubado a maleta, chegou a cheirar uma das amostras e, meu amigo, você já sabe o que aconteceu, né? Esses caras tão igual eu com o Nescau, cara, não aguenta ver que cheira. E aí, meus amigos, ele se transformou num monstrão gigante, o Super Choque juntamente com a Trina, olha só, trabalhando em dupla, eles tiveram que deter esse cara e no final eles acabaram sendo condecorados, para variar. Cara, ao contrário das demais animações, né, onde o laço familiar não era tão importante assim, em Super Choque era basicamente isso que eles contavam. Questões familiares, seus problemas e seus dramas. Então a gente tem a saudade da mãe, né, do Virgil, que foi morta durante um incêndio em uma onda de violência que rolava na cidade, a dificuldade de se relacionar com sua irmã e principalmente a luta do seu pai Robert para poder sustentar sua família e protegê-la da criminalidade. Essas subtramas, cara, familiares com certeza deu um destaque a mais para Super Choque. Como eu disse, é uma animação completa. Obrigado. Aí as participações especiais não param no Shaquille O'Neal não, lá no basquete, porque o AJ, né, que é aquele brother lá do lendário grupo dos Backstreet Boys, que não foi da minha época, mas eu sei, obviamente, ele marca a presença em um episódio sensacional onde o Homem Elástico ele tava tentando mostrar uma de suas músicas pra gravadora do AJ, mas aí apareceu lá um brother metal humano que parecia a mística dos X-Men nos poderes e foi uma bagunça total, cara. Ele que inclusive tem a dublagem do mesmo do Jim Carrey, véio, é muito engraçado. E por fim chegamos no último episódio da segunda temporada pra fechar com chave de ouro, cara, que pra mim também é um dos mais importantes, meus amigos, porque não tem episódio melhor em Super Choque que represente o bullying nas escolas do que esse do Jimmy, cara. É triste, esse episódio é comovente, velho. Já que o garotinho Jimmy, ele vivia sofrendo bullying na escola, se sentia atormentado por isso e não viu outra alternativa a não ser pegar a arma do seu pai e ameaçar os moleques na escola, mano. Olha isso, velho. E aí, meu amigo, foi um caos, cara, nesse final de episódio, porque o Super Choque chegou atrasado, o Rich tomou um tiro na perna, e aí tome mensagenzinhas de apoio no final, e tome terapeuta, e ficou pesado o Super Choque, mas foi um ótimo desfecho de segunda temporada. Você pode fazer uma coisa para evitar isso. Se alguém tentar te mostrar uma arma, não espere. Saia fora. E meus amigos, no especial final de hoje, velho, a gente vai ver o icônico crossover entre o Super Choque e a Liga da Justiça, que todo mundo lembra disso. A gente vai ver o Batman do futuro, o Super Choque do futuro, o reencontro do Virgil com a sua mãe no passado, o Rich se transformando do Gear, o clássico episódio da Arlequina e a Era Venenosa, a aparição do Superman, do Lanterna Verde e ao final, é claro, nós iremos ver o episódio mais importante e que eu acho que poucas pessoas se lembram, que é o último de Super Choque. Vocês se lembram do último episódio de Super Choque? Nem eu lembrava, velho. É pra hoje, né? Calma. Nossa história continua da mesma forma como iniciou a segunda temporada de Super Choque, né? Porque nele, uma colega do Virgil começou a despertar o seu gene metal humano e se transformou em um ser altamente perigoso, cheio de garras. E como que era o nome dessa menina? Garras. O Brainstorm tava cheirando muito Nescau nesse dia aí. E aí o Virgil, né, juntamente com o Rich, eles decidem investigar essa parada e adivinha quem foi a primeira pessoa que apareceu na frente do Super Choque pra tentar também resolver esse negócio, meu amigo? O Batman, velho. E adivinha qual foi a primeira coisa que ele falou pro Virgil? Quer dizer,
Por quê? O meu é maior que o seu. Não tô brincando, não foi isso não que ele falou. E aí o Batman, ele dá as caras, mas sem um Robin dessa vez, né, já que o Menino Prodígio, ele tava com os Titãs pra poder investigar, né, junto com o Super Choque, o caso da Garras, já que a coitada tava atrás de uma cura por não aguentar mais o seu novo eu, né, então ela vai atrás de ninguém mais e ninguém menos do que a Arlequina e a Era Venenosa, já que as duas sereias de Gotham, né, elas prometeram a Garras um antídoto, né, uma espécie de cura que voltaria a menina a ser quem era antes, né, só que pra isso ela tinha que roubar algumas barras de ouro do governo, né? Maravilha você mexer com a Arlequina e a Era Venenosa. Ah, cara, você tá louco. Mas aí, é claro, o Super Choque e o Batman intervêm e é uma luta sensacionística, meus amigos. Logo de início já tem uma dessa, pô. Vai! Mas aí no final, é claro, dá tudo certo, né? A personagem da Garras, inclusive, ela volta ao normal, né? A sua aparência antiga, graças a um novo experimento, né? Que foi financiado pelas indústrias Wayne. E no final, pra variar, o Virgil ainda descobre que o Bruce, ele é o Batman. Ele fica com aquela cara de, mano, acabei de ver meu pai de calcinha. E finalmente eles mudaram a música de abertura, né? Porque a primeira e a segunda temporada foi aquela música sem graça, xoxa. E a partir da terceira e a quarta, respectivamente, foi Static Shock, que todo mundo não sabia cantar na infância. Não adianta mentir pra mim. Provavelmente não. E adivinha quem finalmente despertou o seu gene mutante humano? Exatamente, cara, o nosso amigo Rich, né? Ele que já havia tendo essas inculcações há algum tempo, só que agora ele começou a pensar mais rápido que os demais e ter todas as respostas na ponta da língua, virou um verdadeiro gênio. E aí o Virgil, né, chegou pro Rich e disse que mesmo que ele não tenha estado no dia do Big Bang da explosão, mas por conta dele ter tido contato com o Virgil no dia seguinte, né, muito por conta das roupas, o contato ali pessoal, possa ser que o Rich tenha sido infectado e só agora se tornou transformado. E aí o Rich, né, que já gosta de tecnologia, começou a criar um aparato atrás do outro, né? Criou a lendária mochila, que vai ajudar ele no restante da temporada, criou lá os patins voadores, que vai ajudar ele a se aventurar nas ruas de Dakota junto com o Virgil. Não, aí também é foda, né, velho? Ele faz uma mochila e o nome da mochila é mochila. Aí, Rich, isso já é exagero. Só que aí o Ebon, lembram deles? Então, ele ainda vai aprontar muito nesse especial, cara. Só que essa sombra, ele lembrou, né, que na temporada anterior, lá no episódio do racismo, né, com o pai do Rich em cima do Virgil, mas o Ebon lembrou que ele já tinha entrado em contato com o Rich antes, ele já lembrava daquele moleque. Ou seja, o Ebon, ele sabia que o Rich era o amiguinho do Super Choque, né? E o que é que ele fez? Mano, começou a investigar a vida do Rich. E numa dessas, ele chegou à brilhante conclusão de que o Virgil Hawkins, um cara que andava muito com o Rich, se parecia demais com o Super Choque. E aí os meta-raça vão lá, né, a comando do Ebon, capturam esse tal amigo do Rich, né, o Virgil Hawkins, e no final, exatamente o Rich acaba salvando o Virgil pela primeira vez. Quer dizer, Rich não, Gear. Gear. É, esse nome é perfeito. E a partir de agora nós temos Super Choque e o Gear patrulhando juntos na cidade de Dakota, né? Já que esse lance de você dar superpoderes pro Rich era uma coisa que a produção da animação, né, do desenho já havia pensando há um certo tempo. Porque segundo o feedback do público na época, né, eles achavam que o Rich estava afastado demais das histórias pelo fato dele não ter superpoderes para poder acompanhar o Virgil, né? Só que agora ele tem, meu amigo. E aí a gente tem mais um episódio sensacional, cara. Essa terceira temporada, pra mim, eu já adianto que foi a melhor, mas esse episódio em específico, velho, que é quando o Virgil, a Sharon e o seu pai, né, o Robert, eles vão pra África tirar umas férias. É demais isso, velho. Boa ideia. E lá o Virgil, ele se sente à vontade, se sente em casa, né, diferente dos Estados Unidos, né, onde ele é diferente pelo simples fato dele ser negro. Aí o Robert, né, o pai do Virgil, ele dá uma aula sobre a cultura africana. Aí rola uma treta também muito louca pra variar, né, afinal é Super Choque, então aparece um herói chamado Anansi e o Virgil ajuda ele, né, Anansi esse que quando eu vi pela primeira vez eu achava que era o Zorro. Não, nem adianta mentir que eu sei que na época você também achava que ele era o Zorro, vai, mas tadinho dele, né, velho, ele deve ouvir isso direto. Eu ouço muito isso. Como diria a Sharon, esse episódio da África foi um verdadeiro aprendizado cultural. É um aprendizado cultural. Mas não para por aí não, mano, porque esses personagens que a gente conheceu lá na África, né, no caso o Anansi e aquele leopardo que foi o grande vilão, eles estão de volta, só que dessa vez muito mais hardcore, né, porque o leopardo, ele tá atrás da aranha de ouro, que é justamente a fonte dos poderes do Anansi.
E aí a Sharon, né, a irmã do Virgil, acaba se envolvendo, ela pega essa aranha sem querer, mano, é uma confusão da lambisgoia. Mas aí no final, é claro, né, óbvio, o Super Choque juntamente com a Nancy, mais uma vez eles conseguem deter esse homem leopardo, cara. Esse episódio eu gosto, mano, porque a Sharon, ela achava que ela tava tipo com a pedra dos sonhos, tá ligado? Que qualquer coisa que ela apontava, a pedra realizava, só que era tudo ilusão. Que merda. E com isso a gente chega em outro episódio que também é um dos meus favoritos. Eu tô dizendo, cara, essa terceira temporada só tem episódio bom, que é o da She-Bang, velho. Vocês lembram dela, dessa mina? Porque de repente surgiu mais uma nova super heroína meta-humana em Dakota e começou a ajudar o Super Choque e o Gear. E aí ela derrota o Francis, né, que também tá de volta, ela pega uns bandidos mela cueca. Só que a gente descobriu, meus amigos, olha o plot twist, velho, que além da She-Bang, né, ela ser amiga, ela ser colega do Virgil e do Rich lá no colégio de Dakota, só que ela não era humana, ela não era uma meta-humana, e sim um experimento feito em um laboratório. Cara, pior que isso tá difícil, velho. Digamos que pra piorar tá difícil. E o laboratório, inclusive, né, ao qual os pais da She-Bang trabalhavam, eles chegaram pro Virgil e pro Rich e disseram que o grande objetivo deles era clonar a She-Bang, né, que foi um case de sucesso para que eles pudessem ter vários clones com super força e agilidade sobre-humana. E com isso, os pais da menina simplesmente esconderam a coitada durante anos, né, então ela não podia sair, ela não podia ter amigos, ela não podia ir pro boliche, porque se alguém descobrisse, velho, que ela era um experimento milionário, a casa ia cair. Porém, a She-Bang, né, apesar dela ser um experimento, mas ela também tinha sentimentos, e aí ela ficou pé da vida com seus pais, se rebelou pelo fato deles a privarem e começou a sair por aí derrotando bandido, velho. Vou embora! Só que aí no final, né, claro que deu tudo certo, e pra poder evitarem mais confusões, a She-Bang, juntamente com seus pais, eles viram que era melhor saírem da cidade de Dakota até a poeira baixar. Até porque a galera do laboratório tava atrás da She-Bang, mano, eles estavam com medo. Sendo que a She-Bang, ela retornou também diversas outras vezes nessa temporada, teve até episódio que os pais da She-Bang foram sequestrados lá por um maluco, mas enfim, cara, esse arco dessa personagem nessa animação também foi muito foda. Ah, isso é maneiro. Que aproveitando a deixa aqui, é claro, já comenta aí embaixo qual deve ser o próximo especial aqui no canal Mundo Geek, né? Porque Super Choque e Justiça Jovem, que vai sair agora quinta-feira a parte final, já acabaram. Mas e aí, qual deve ser o próximo tema, né? Pô, eu vejo que vocês pedem bastante os Jovens Titãs, né? Só falta me enlouquecer lá no Instagram. Eu vejo que vocês comentam também sobre o espetáculo Homem-Aranha, sobre Wolverine e os X-Men, X-Men dos anos 90, Avatar, Lenda de Aang também bastante, Dragon Ball, Naruto. E aí, qual deve ser o próximo? Nice. E por fim chegamos neles, que provavelmente são os melhores episódios da história de Super Choque, né? Porque foi dividido em duas partes, que é o icônico crossover do Hysteric com a Liga da Justiça, velho. Não, esses dois episódios aí com certeza tá marcado na memória afetiva de todo mundo, velho. Você que aguardou até aqui, finalmente vai ser recompensado. Viu? Quem espera sempre alcança. Porque na trama, né, o núcleo da torre de vigia deu problema e a nave iria dar de cara com a estratosfera, né, em específico Dakota. Então eles precisavam de uma carga muito grande de energia para poder ligar o núcleo da torre de vigia novamente, né? E adivinha a quem que o Batman recorre? Exatamente o moleque que dá choque no sistema. Como é que é? Pois é, meus amigos, a Liga da Justiça inteira trouxe o Virgil e o Rich juntos até a torre de vigia para eles tentarem consertar esse problema, né? Já que, obviamente, né, o Super Choque, poder da eletricidade, iria dar uma cargazinha no núcleo da torre e iria conseguir consertar tudo. E de fato eles conseguiram resolver esse problema, só que tem um porém muito grande. Porque o Batman, ele tava estudando a última parte que restou do sistema do Brainiac. Vocês lembram desse maldito lá da clássica animação da Liga? Que inclusive esse daí é um especial que eu tô devendo, né, cara? Eu fiz da Liga da Justiça Sem Limites, que é a terceira e quarta temporada, mas eu não fiz da primeira e da segunda, que é a Liga Clássica. Então, se vocês quiserem também, por que não? Só comentar aí que depois eu faço. Porém, o Brainiac, né, ele enviou um alerta fake para a Liga da Justiça de que 2 asteroides iriam colidir. E com isso, a Liga embarca nessa missão e deixam o Super Choque e o Gear sozinhos na torre de vigia. Meu amigo, que vacilo, velho. Errou feio, errou rude. Só que o Brainiac, meus amigos, ele simplesmente tocou terror naquela torre de vigia sem a Liga da Justiça por perto, né? Porque ele disse que iria estudar o planeta Terra e depois iria destruí-la. Ou seja, é o famoso dedo no rabo e gritaria total, cara. E é aí que temos uma luta improvável e sensacional do Super Choque, Gear, Liga da Justiça contra o Brainiac, cara. E esse foi o primeiro round, tá? Vai!
falar nisso, meus amigos, sabe uma coisa também sensacional, cara, que poderia acontecer assim, só dando um palpite, jogando mais ideias assim pra você, se a gente batesse a nossa meta lá no Instagram, cara. Pô, lembrando, é claro que lá no Insta, @LucasMGeek, a gente tá com a meta de 10 mil seguidores, cara. 10kzinho, falta pouco, falta acho que 1000 e poucos seguidores. Pô, ajuda a gente lá a bater 10k, porque assim que isso acontecer, vão rolar 2 especiais por semana aqui no canal. Um é bom, 2 é demais, 3 já é absurdo, não dá, eu sou humano também. Nem daqui a 1000 anos. Porém o Gear, né, ele conseguiu impedir o Brainiac através da sua mochila ultra tecnológica, só que o Gear, velho, ele não fazia a menor ideia que ao utilizar a sua mochila, ele simplesmente, sem querer, colocou o Brainiac dentro dela, mano, inseriu o bichão lá dentro e, meu amigo, ó o cheiro de merda. Já avisei que vai dar merda isso. E aí o Rich, né, todo pomposo, todo feliz da vida, juntamente com o Virgil, né, o Super Choque, eles voltaram pra cidade de Dakota, lá pro esconderijo ultra secreto deles, só que do nada o Brainiac tomou o controle de tudo e possuiu o coitado do Rich, mano. Eita, ó a parte 2. E aí o Brainiac, ele consegue enganar todo mundo, ele se passa pelo Rich, consegue deter o Flash, e aí a Liga começa a suspeitar e chama o Super Choque de novo. E aí o Brainiac consegue possuir toda a Liga da Justiça e no final sobrou pro nosso jovem Virgil Hawkins derrotar todos os integrantes da Liga até que eles voltem ao normal, velho. E foi justamente o que o Virgil teve que acabar fazendo, né? Só que o Brainiac, a essa altura do campeonato, ele conseguiu, né, criar um protótipo de arma, de armadura e assumiu a aparência que todos nós conhecemos. E foi o segundo round, cara, foi outra luta sensacionation. Vai! Só que aí no final, né, o Super Choque, ele acabou entendendo, né, acabou decodificando a mensagem que o Rich estava tentando passar para ele através do Brainiac, que era em relação ao controle da mochila, simplesmente o controle, já que como o Brainiac estava conectado com a mochila, era simplesmente pegar o controle e desligar, cara, é simples assim. Digamos que o Super Choque é um moleque esperto, ele tem estilo. O garoto tem estilo. Aí o Rich, ele conseguiu se recuperar, né, a Liga da Justiça também agradeceu ao Virgil e o Batman em específico. Olha só o que ele disse, cara, ele disse que quando o Virgil crescesse, né, se tornasse um adulto, ele poderia entrar pra Liga da Justiça, velho. Aí zerou a vida agora. Meus amigos, olha o nível da popularidade que o personagem do Super Choque atingiu na DC, cara, porque antes disso, dessa animação, eu não sei nem se ele era considerado um personagem B da DC, era C ou D no mínimo. Só que aí, com o sucesso do mesmo, o cara simplesmente acabou se envolvendo em histórias com a Liga da Justiça, com o Brainiac, como a gente vai ver mais pra frente, com o Superman, Lanterna Verde. Cara, eu tô bombando! E, velho, eu lembro que quando eu era criança e passou esse episódio, né, do crossover no SBT, eu achava que eles tinham colocado errado, tá ligado? Eu até chamei minha mãe pra dizer, mãe, colocaram Liga da Justiça, mas é Super Choque, colocaram errado. Você é retardado por acaso? Só que aí um produtor, né, de Hollywood bem famoso que tava lá em Dakota, ele decidiu que era hora de começar a filmar os atos heróicos do Super Choque, né, porque ele viu que através disso o Virgil conseguiria inspirar diversas outras crianças ao redor do mundo e ter uma figura heróica como o Super Choque. Só que aí esse produtor, ele armou tudo, ele armou os bandidos, era tudo fake e no fim ele só queria ganhar dinheiro às custas do Virgil mesmo, né, novidade. Isso pra vocês verem, né, que essa coisa de televisionar e lucrar em cima dos heróis não foi The Boys quem criou não, tá? Só pra você ficar sabendo, o Super Choque lá nos anos 2000 já tava tocando esse disco aí, meu filho. Uau! E pô, velho, finalmente o Super Choque ele passou a ter adversários à altura nessa terceira temporada, né? Porque embora a animação, né, ela fosse feita pro público infantil, então não podia ter tanta violência, tantas brigas assim, só que não tinha nem graça, velho. O Super Choque era muito mais poderoso que os demais. Porém, com essa terceira temporada, né, não só rolou o Brainiac, como também o Sanguessuga, né, que era um brother que conseguia sugar os poderes de todos os outros meta-humanos. Então ele foi lá, ele pegou os poderes do Francis, sugou os poderes do Ebon, a Mulher Pássaro, né, a Talon e o Super Choque. Ou seja, em um raríssimo momento o Super Choque ele caiu na Jabirosca. Não, e detalhe nessa terceira temporada, né, que eu até esqueci de comentar, que além do traje novo do Super Choque, que também ficou muito foda, mas eu ainda prefiro o anterior, mas o Virgil ele tá bombado, mano. Só eu que percebi isso, o frango com batata doce tá fazendo efeito. É verão o ano todo, vem, compadre! E vocês lembram, mano, daquele velho do sacana do Alva, exatamente da parte 1 aqui desse especial, que ele tinha um filho chamado Alva Jr., né, o Edwin? Então, na temporada anterior, né, o filho desse velho havia virado uma estátua pelo fato dele ter usado vários poderes ao mesmo tempo, né? Só vocês assistirem a parte 1 depois que vocês vão entender ou então relembrar. E por fim, nessa terceira temporada, nós temos a resolução
gostaram desse arco, né? Pô, finalmente construíram lá na segunda e só foram resolver agora, né? Porque o Alva, o seu pai, ele encontrou uma maneira de salvar o seu filho, de fazer com que ele volte ao normal. Só que o Specs e o Trapper, vocês lembram desses dois também, esses moleques safados, mano? Eles haviam construído alguns aparatos tecnológicos para poder ajudar o Alva, né? Só que o velho não tava nem aí pra eles dois, mano. Não ligava não. O Alva só queria saber do seu filho mesmo. E aí o que é que o Specs e o Trapper fizeram? Criaram uma música? Não, pô. Eles simplesmente sequestraram a estátua do Edwin Jr., mano. Esses caras são sinistros. Esse cara tá cada vez mais estranho. E aí o Super Choque, ele chegou pro Alva, né, que era o seu inimigo em teoria, e fez o seguinte acordo, ó: eu posso ajudar você a recuperar o seu filho, a sua estátua, aí você pode fazer os experimentos que quiser nele, só que em troca você vai ter que ajudar o centro comunitário, né, que tava respirando por aparelhos, já que o local onde o pai do Virgil trabalhava, né, o Robert, tava prestes a fechar por conta de problemas financeiros. Mas no final, é claro, deu tudo certo, o acordo foi feito e, meu amigo, o menino estático, ele mais uma vez resolveu o problema. E a luta foi até interessante, não foi uma das melhores, mas vale a pena aqui o nosso fight. Só que o Edwin, meus amigos, o filho desse velho Alva, ele ainda estava em modo estátua. Ele não tinha conseguido ainda recuperar o seu filho, né? E o que é que esse velho fez? Ele simplesmente raptou, sequestrou todos os meta-humanos mais poderosos da cidade de Dakota para poder transferir a energia deles pro seu filho. E aí foi geral, cara. Foi o Rich, foi a Talon, né? A Mulher Pássaro, o Homem Borracha e principalmente o Virgil e o Francis. Só que eles dois, né? O Virgil e o Francis, eles ficaram presos um no outro, olha só, e tiveram que arrumar um jeito de sair daquele lugar em dupla, mano. Pô, pela primeira vez, Super Choque e o Francis trabalhando em equipe. Quem diria, né, meu amigo? Surpresa maior que essa daí, só a revelação do Batman pra cima da Amanda Waller, ou então Batman cantando, ó, grandes revelações. Como é que é? Só que aí, ao final do episódio, né, bondoso como sempre, o Super Choque, ele decidiu ajudar o velho Alva e transferiu um pouco da sua energia pro seu filho, né, pro Edwin Jr., pra que ele voltasse ao normal. E até o Francis ajudou, pra vocês terem uma ideia, né. Esse daí foi aquele episódio onde a galera deixou as diferenças de lado e se uniram por um bem maior, sabe? Não, e o mais engraçado é que do nada, no meio desse episódio, né, quando o Francis e o Virgil, eles estavam fugindo lá dos robôs do Alva, do nada tocaram a música do Império de Star Wars. Aí você me pergunta por que isso aconteceu? Eu não faço a menor ideia. Isso não faz o menor sentido. Porém, um cara enorme nessa animação chamado Cabeça de Asfalto, que é o melhor apelido que existe, ele invade as indústrias Alva para poder roubar um motor de fusão, né? Motor esse que gera energia suficiente para varrer, devastar toda a cidade de Dakota. E o Cabeça de Asfalto, ele roubou esse treco a comando do Specs e Traps, né? Que ainda estavam brigados com o Alva depois do último encontro. Não, e os dois otários, eles queriam isso para poder ter a cidade de Dakota na palma de suas mãos, né? No final das contas, todos esses inimigos do Super Choque querem ter a cidade de Dakota. Não tem nada melhor pra fazer da vida não, velho. Sabe? Brinca de outra coisa. Só que aí o Homem Borracha, lembremos que ele era dislexo, por um breve momento ele quase ferrou a vida do velho Alva, né? Porque ele permitiu que o Cabeça de Asfalto roubasse o motor lá de fusão. Só que no final deu tudo certo, né? O Homem Borracha resolveu a parada e eles até deixaram uma mensagem de alerta no final sobre as pessoas que sofrem também com dislexia. Esses finais de Super Choque são sensacionais, né, cara? É por isso que marcou a infância de muitas pessoas, né, velho? Os caras fazem a parada muito certo. Ou podem dizer onde encontrar ajuda. Pergunte a um professor. Ou a um parente. Todo mundo pode aprender a ler. E adivinha quem finalmente apareceu em Super Choque? Ele que não tinha dado as caras ainda, hein? Mas a gente tá falando dele, mano. O cuecão por cima da calça, o Homem de Aço, Superman. Isso porque o Clark Kent, ele estava em Dakota investigando uma tal de Darcy, né? Que era uma espécie de robô se passando por uma das professoras do Virgil. Só que o pior, meus amigos, estava pra acontecer, cara. Porque o maldito do Homem Brinquedo, que de homem só tem um nome, ele fez uma espécie de clonagem entre a Darcy, o robô, e a Daisy, amiga do Virgil. Vocês lembram dela? E ele fez um clone exato, velho. Até o DNA da Daisy ele copiou. E aí o Homem Brinquedo, meus amigos, ele tocou o terror, cara. Ele simplesmente conseguiu vencer o Super Choque e o Superman. Acredite. Isso porque ele chamou um exército de brinquedos lá que eram feitos de kryptonita e de plástico. E, velho, foi um verdadeiro dedo no rabo e gritaria da zorra, velho. Mas no final eles resolveram como sempre. O Superman, vulgo Clark Kent, agradeceu o Virgil Hawkins pela ajuda e, pra variar, o Super Choque ainda saiu com a novinha no colo. Eu sei como é.
Yeah, boy. E aí rolou um episódio muito da hora, né, sobre um super-herói das antigas que ajudou o Virgil, né, só que pra nossa linha cronológica não importa tanto, porque finalmente chegamos na reta final da terceira temporada e nesse com certeza foi o episódio mais emocionante da história de Super Choque. Porque na trama, né, o Ebon, pra variar, ele tava atrás de uma meta humana chamada Nina, que tinha o poder de voltar atrás no tempo, né, controlar o tempo. E aí o Virgil e o Guy aparecem, eles salvam a garota, né, a Nina, e conseguem criar uma espécie de modelador de voz, onde a Nina, ela poderia controlar melhor os seus poderes. Só que aí rola uma treta com o Ebon de novo e acidentalmente eles vão parar no dia da rebelião de Hawkins, que foi justamente quando a mãe do Virgil, a Jane, ela faleceu. E meus amigos, o reencontro, velho, do Virgil com a sua mãe lá em cima do terraço, aí não dá, cara, chega a arrepia, velho. Imagina, meu garoto, um super-herói. E aí o Virgil, né, ele acaba salvando a sua mãe do trágico incidente que iria tirar a sua vida, achando que a sua mãe lá no futuro estaria viva quando ele voltasse. E detalhe que nesse episódio a gente acabou descobrindo que o gás que originou a explosão do Big Bang, né, que deu os poderes pra galera, surgiu das empresas Alva, mano, exatamente, aquele velho safado. E o Ebon, ele até queria roubar um desses caminhões lá no passado pra poder criar novos meta-humanos, né, e essa é uma parte que eu não entendi, porque ele queria roubar um caminhão, mas como que ele ia levar esse caminhão pro futuro, né, pra linha cronológica dele, ele ia ficar no passado? Ficou mal explicado isso aí. Do que você está falando, cara? E quando o Virgil voltou pro presente junto com a galera e chegou em casa, né, achando que ele tinha salvado a sua mãe, ele percebe que nada tinha mudado. Esse daí foi um momento muito grande de solidão. Porém, a ação que o Virgil causou no passado afetou diretamente no futuro, meus amigos, porque o Robert, né, chegou pro Virgil e disse que no dia em que a mãe dele faleceu, ela não parava de dizer que o seu filho, Virgil Hawkins, era um verdadeiro super-herói, que foi justamente o que a mãe do Virgil disse pra ele quando o Virgil viajou pro passado, ou seja, tá tudo interligado, cara, é um Dark da vida aqui. Ela chamava você de meu super-herói. E essa terceira temporada pra mim não só foi a melhor no quesito história, né, até porque os episódios de fato foram mais interessantes do que as outras duas anteriores, mas velho, essa terceira temporada serviu pra provar de vez que o Super Choque já tava lá no topo da linha entre os personagens mais populares da DC. Pra vocês terem uma ideia, meus amigos, a audiência de Super Choque na época, né, lá no início dos anos 2000, só perdia pra Pokémon, mano. Pokémon, que é um fenômeno cultural absurdo. Cara, eu tô bombando! E como já é de costume, a quarta e última temporada de Super Choque iniciou da mesma forma que as duas anteriores, que é justamente com a aparição do Homem-Morcego, com o Batman, que é o Julius de Todo Mundo Odeia o Chris. Eu sou o Batman. Só que dessa vez, meus amigos, apareceram ninguém mais do que o Super Choque e o Batman do futuro. Nossa, esse episódio foi muito bom. Porque na trama, né, o Virgil, acidentalmente, ele foi enviado 40 anos no futuro e lá ele encontrou não apenas o velho Bruce Wayne, como também o Terry McGinnis, né, que é o Batman do futuro. Só que a famosa organização Cobra havia sequestrado o Super Choque do futuro, que essa altura já era um dos super-heróis mais poderosos da humanidade, e em troca eles fizeram uma espécie de negociação. Ou seja, vocês entregam o chefão do Cobra, né, que estava preso com a polícia, e em troca a gente te dá o Super Choque do futuro. E aí o Rich holograma, né, apareceu lá todo inchado pros lados, se é que vocês me entendem. O Super Choque, ele descobriu também que no futuro ele teria uma super base secreta e tecnológica, mas é claro que a luta final envolvendo o Virgil, o Super Choque do futuro todo overpower, todo fodão, foi sensacionations, velho. Vai! Não, agora o mais engraçado, né, e triste é que o Super Choque do futuro só falou as duas palavras lá pro Virgil e o Virgil se mandou, cara. Enfim, tudo bem que ele não pode afetar, né, na linha cronológica, mas pô, mano, a gente aguardou anos por esse encontro e só duas palavras. Pelo amor de Deus, cara, é impressionante. E vocês lembram da Medley, mano, aquela garotinha lá do nosso especial anterior que ela possuiu toda a escola e obrigou os alunos a votarem nela pra líder da sala? Então, velho, ela tá de volta, mano, ela se recuperou lá no hospital e agora tá que nem uma louca atrás do Super Choque. Eu sou obrigado a concordar, essa menina é abusada. Essa garota é muito abusada. Só que os poderes da Medley, meus amigos, digamos que eles mudaram um pouco, né? Ela agora não controla mais, não possui a mente das pessoas. E sim, ela consegue levitar objetos de metais, tipo o Magneto da vida, só que em baixa escala, é claro. E aí ela solta todos os criminosos de Dakota pra poderem pegar o Super Choque, velho. E mais uma vez temos uma das lutas mais brabas entre o Super Choque e todos os criminosos da cidade. Tudo isso? No dia mais claro, na noite mais densa, o mal sucumbirá ante minha presença. Ó.
Rapaz, chega arrepio. Vai dizer que o Lanterna Verde do John Stewart não era o único personagem que faltava na lista de crossovers do Super Choque, mano. Tava demorando, porque na trama, né, o Sinestro, ele havia se passado, né, pelo John, pelo Lanterna Verde, e tava começando a estragar a reputação do cara lá na cidade de Dakota, né? Então ele começou a roubar alguns bancos, roubou ouro, roubou aparelhos eletrônicos, e inclusive conseguiu convencer o Super Choque e toda a cidade de que, de fato, ele era o Lanterna Verde. Só que não, mano, era o maldito do Sinestro que conseguiu ter acesso à fonte do poder do anel do John e se passou por ele. E aí, meus amigos, o Super Choque, ele ficou muito mal com isso, cara, porque o John, ele era um dos seus ídolos, mano. Já imaginou, cara? E você vê o seu ídolo roubando bancos, prejudicando pessoas. Foi um balde de água fria muito grande pro menino Virgil. Chamar o Lanterna de bandido é loucura, eu não acredito. Mas aí, até o John convencer que o Lanterna era o Sinestro, aí foi uma treta muito grande, meus amigos. Porém, no final, é claro, eles derrotam o Vermelhão e conseguem salvar a pátria. Porém, um colega de acampamento da Daisy, né, amiga do Virgil, ele tá de volta e dessa vez ele tá afim da coitada da Daisy, né? Porque segundo ele, a Daisy foi a única que havia o ajudado lá no acampamento. Só que tem um porém muito grande, meus amigos. O Ed, ele tem um dispositivo no braço que simplesmente lhe dá super velocidade, cara. Finalmente essa animação trouxe um super velocista, já tava na hora. Só que o Ed, ele era muito babaca, mano. Ele queria ficar com a Daisy de qualquer forma, mesmo ela não querendo. E sabe quando que a Daisy vai ficar com o Ed? Nem daqui a 1000 anos. E meus amigos, eu confesso que eu me decepcionei profundamente com esse episódio, velho, porque essa foi a oportunidade perfeita pra eles colocarem o Flash da Liga da Justiça, o Wally West, junto com o Super Choque. Já imaginou esses dois juntos, velho? Mano, dois fanfarrões, dois bichos soltos, aí ia ser muito foda, cara. Perderam, tava com a faca e o queijo na mão, descer. Não tem graça. Você tá rindo? Mas o Virgil nesse episódio, inclusive, ele fez uma afirmação no máximo interessante sobre a Daisy. Ela deu pra mim. Deselegante, Totalmente né? Nós estávamos aqui. E com isso chegamos na reta final da quarta e última temporada de Super Choque. Cara, já tá terminando, uma pena, porque eu amo demais esse desenho, que foi quando o Robert, o pai do Virgil, descobriu que ele era o Super Choque. Ó, outro plot twist absurdo. Isso porque o maldito do velho Alva, e ele tá sempre envolvido nas tretas, havia pedido, né, pra uma de suas funcionárias, né, uma garota chamada Omni, instalar dispositivos e satélites ao redor do mundo pra poder finalmente descobrir a identidade secreta do Super Choque. Rapaz, o cara gastou milhões de dólares, colocou satélite, plugou dispositivos, GPS só pra descobrir a identidade. Não tem nada melhor da vida, não? Gente velha não tem o que fazer? Não. Só que olha só, meus amigos, a Omni, né, essa que era uma funcionária do Alva, ela conseguiu flagrar o Virgil tirando a máscara, mano. Olha o Super Choque filmado. Só que hoje o velho Alva, ele não tá mais nem aí pro Super Choque devido ao fato de ele ter ajudado o seu filho anteriormente, né? Só que a Omni, essa mina, ela ficou puta com a cara do velho, porque o Alva tinha prometido que iria financiar um de seus projetos caso ela conseguisse capturar a identidade secreta do Super Choque. E o que é que a Omni ela fez? Simplesmente mandou a Puff e o Omni sequestrarem o pai do Virgil Hawkins, né, que era o Robert. E é aí que nós temos a grande cena da revelação que viralizou aí, tem milhões de views esse vídeo no YouTube, inclusive, e é foda, velho. Pode parar de fingir, Virgil. Você sabe? Não foi difícil descobrir. Por que me sequestrar para chegar ao Super Choque? Só que a Omni, meus amigos, ela queria ter acesso a todos os dispositivos digitais que existem no mundo. E tudo isso pra quê? Pra ela ter total controle, total poder sobre tudo. É ser humano sendo ser humano. E por um breve momento, a Omni, ela até conseguiu fazer isso, né? Tanto é que ela fez o Virgil roubar as coisas e lutar contra o Gear caso ele quisesse o seu pai vivo. Mas no final, é claro, deu tudo certo e o Robert entendeu o caso e permitiu que o seu filho Virgil Hawkins continuasse sendo Super Choque. Esse daí é o famoso pai do ano. O Robert é muito foda nessa animação. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. Mas, cara, olha só que interessante, meus amigos. Na reta final dessa quarta temporada, alguns cientistas, eles simplesmente descobriram a cura pro metagênio humano da galera que foi atingida lá no Big Bang. Tem uma cura agora, velho. Isso porque eles já vinham estudando isso há um certo tempo, né? Vocês lembram lá do primeiro episódio com a Garras, que conseguiu se recuperar. E agora, a personagem Aquamaria foi a primeira, entre várias, a testar positivo e se recuperar do gene metal-humano. Olha só que episódio da hora, né, velho? Isso daí, inclusive, lembra até o atual momento que todos nós estamos passando, né, velho? Era uma questão de tempo pra acharem uma cura. Uma cura? Acha que é possível?
Sempre achei que fosse uma questão de tempo. E por fim, chegamos no último episódio da história de Super Choque. Vocês lembram do último episódio? Eu não lembrava, não fazia a menor ideia, velho. Mas que também foi outro baita episódio, cara. Com certeza é um dos meus favoritos, né? Porque nele, o mesmo doutor que criou a cura, ele começou a espalhar o gás reverso pelo ar para que todos os Metal-Humanos de Dakota voltassem a ser o que eram antes. Ou seja, é meio que uma ditadura aqui também, tá? Não tem essa de você ter escolha, a opção de continuar ou não com seus poderes. Não, eles lançaram o gás na cidade, o gás reverso, e agora todo mundo vai deixar de ser Metal-Humano. E foi exatamente o que começou a acontecer, né? Vários Metal-Humanos, várias pessoas começaram a perder os seus poderes, só que o Ebon, ele simplesmente invadiu o laboratório do doutor com a ajuda da sua gangue, né? Os Meta-Raça, e conseguiu pegar a última amostra do gás do Big Bang. A última, velho. Mas como eu disse, os poderes da galera estavam começando a desaparecer, mano, ou ficar fracos. Isso inclui, inclusive, o Super Choque. Eu me dei mal mesmo dessa vez. E a Mulher Pássaro, né, junto com o Francis, concordaram com o Virgil e acharam que uma Dakota sem Metal-Humanos seria o melhor para todos, seria o melhor para a cidade, velho. Só que o Ebon, ele não tava nem aí e queria os seus poderes de volta, velho. E o que é que ele fez, mano? O Ebon, ele tretou com o Francis e simplesmente o último gás é inalado na sala e, meu amigo, surge uma criatura enorme, velho. Cara, o Ebon e o Francis, os dois maiores rivais do Super Choque, fundiram seus poderes e se tornaram um só, uma criatura gigante, uma sombra flamejante, nossa. Essa não. Sendo que um pouco desse gás também resvalou no Virgil e no Gear e ambos também recuperaram seus poderes, mano. Olha que da hora. Aí agora você pensa, pô, Geek, é agora, mano. A gente esperou tanto tempo por isso, velho. Os dois maiores arquirrivais do Super Choque, o Francis, o Ebon, que trataram com ele durante várias temporadas e agora eles são um só. E é o último episódio, é a última batalha, tem que ser um encerramento grandioso, um dedo no rabo e gritaria, e vai durar 5 episódios e durou 10 segundos. Vai. Acabou. Meus amigos, eu particularmente achei muito fraco esse episódio, velho. Porque, mano, deveria ser o inimigo mais mortal que o Super Choque e o Gear deveriam enfrentar. Só que acabou em 10 segundos, mano. Sendo que o final deixou várias perguntas sem respostas, né? Então a gente não sabe se o Francis e o Ebon sobreviveram lá no navio, se os Metal-Humanos voltaram ao normal, já que o Rich e o Super Choque continuaram com seus poderes, né? Lá na última cena. Ou seja, claramente eles deixaram vários ganchos pra uma eventual 5ª temporada que nunca aconteceu. Coisa triste, né? Ué, Geek, peraí, mas Super Choque não teve uma 5ª temporada? A animação foi cancelada, mas ela não fazia sucesso? Não só tava atrás de Pokémon? Então, meus amigos, segundo alguns rumores, a animação ela foi cancelada por motivos de merchandising, né? Provavelmente baixa a venda de brinquedos. Sendo que a animação, como eu disse, ela sempre obteve boas críticas e uma audiência consistente nos Estados Unidos, velho. Sempre tava no topo. Sendo que ano passado, né, em 2020, Super Choque completou 20 anos de existência, né? A animação, o que me faz crer que eu tô muito velho. E eles também anunciaram um filme live action do Menino Estático, mano. Michael B. Jordan, eu te amo, velho. Ah, valeu, parceiro. De nada, bro. E entre heróis, entre vilões, entre histórias interessantes, entre crossovers com Batman, Arlequina, Liga da Justiça, Superman, Lanterna, cara, o legado que essa animação Super Choque, protagonizada por um personagem negro, deixou na história da DC Comics é uma coisa que nunca vai ser apagada. É foda, Super Choque é 10/10. Mas e aí, meus amigos, curtiram esse especial? Qual é o episódio favorito aí de vocês, né? O momento que vocês mais lembram de Super Choque, de quando você assistia? Ó, só de lembrar de Super Choque já dá o cheiro do almoço. E por falar nisso, realmente, daqui a pouco é hora do almoço, já é meio-dia, eu tenho que comer. Mas comenta aí embaixo que eu vou estar lendo e respondendo todos os comentários, juntamente com o feedback de vocês, né, em relação ao próximo tema. E aí, qual vai ser o próximo especial? Vai ser o Avatar Lenda de Aang? Vai ser o Jovens Titãs? Eu preciso saber. Então, meus amigos, embarquem nessa comigo e clique no primeiro link da descrição para você poder estar baixando o game completamente gratuito para o seu computador. Gente, é de graça. Vocês estão vendo esse vídeo que tá aparecendo aqui em cima do escudo do Capitão America? Cara, cliquem nele que foi a parte 1 do nosso especial sobre Super Choque, né? Caso você tenha caído de paraquedas aqui nesse, vai lá ver o primeiro. Não se esqueçam, é claro, da voadora no like embaixo, tá? Isso é muito importante. Se inscrevam, ativem o sininho e me sigam lá no Insta, @LucasMGeek, que é nóis, velho. Até a próxima, valeu, falou e... Vou dar um choque no seu sistema, ficou manjado isso, né? Nem daqui a 1000 anos.